Ok. Gente, eu estava lembrando esses dias de uma das primeiras vezes que eu preparei uma palavra para ministrar. Foi num grupinho de estudo que a gente tinha, faz quase exatamente 13 anos atrás, por alguns dias de agora. E era um grupinho de adolescentes, né, que a gente tinha online já, 3 anos atrás, no MSN. E naquele dia eu senti fortemente de compartilhar com o grupo sobre união, sobre o momento que a gente estava passando. Eram vários adolescentes de lugares bem diferentes. A gente tinha voltado da temporada do acampamento Shalom e todo mundo queria continuar se comunicando. Entrou no MSN, ficou conversando, mas o pessoal queria estudar a Bíblia junto. E foi muito legal. E eu queria falar sobre união, um grupo tão diferente, um grupo tão diverso. Alguns nem se conheciam antes, se conheceram conversando no grupo lá, mas a gente estava juntos, unidos diante do Senhor. Mas eu não sabia muito bem preparar a palavra, eu não sabia muito bem fundamentar. E eu pedi ajuda para o meu pai, e ele sugeriu falar sobre o Salmo 133. Naquela época, eu li o primeiro versículo do Salmo 133, como é bom e agradável vivermos unidos, reunidos em união. E eu peguei só aquele versículo e falei em cima daquilo, falando o que estava no meu coração. Tinha um pouco de inspiração, sim, da palavra do Senhor, pela graça de Deus, mas certamente tinha muito mais da minha opinião, né? Porque eu só falava do que estava pensando, do que eu estava passando. Mas Deus usa, Deus usou, teve misericórdia também. Se alguma coisa saiu um pouco do que a palavra do Senhor dizia, certamente Ele pode corrigir depois. Mas eu achei muito interessante, porque aquele grupinho de estudo que a gente tinha, mais tarde foi crescendo o sentimento de continuar fazendo coisa junto, e era um grupinho que a gente passava mais tempo conversando do que estudando a Bíblia. E continuou reunindo, continuou aumentando. Então, uma coisinha que eu queria só fazer um grande parênteses aqui, se tem algum jovem assistindo e o pessoal da federação, aquele grupinho foi o que motivou bastante o coração para depois a gente formar a primeira liderança da mocidade. Um grupinho que a gente fez só para manter contato, só para passar tempo junto, mas a gente acabou estudando a palavra, e depois de estudar a palavra, a gente acabou levando mais para frente para tornar edificante. É muito bom a gente estar junto, mas não só muito bom, também é útil, torna coisas maiores. Eram vários jovens de vários contextos diferentes e se tornaram líderes, se tornaram depois, cada um líderes locais, depois formou um grupo regional em São Paulo inteiro. Também lembrei nessa história, eu de uma geração, não sabendo fazer nada, meu pai de outra geração, mas junto deu para fazer alguma coisa, conseguir aprender. É muito bom a gente ter essa união, essa comunhão, esse momento de estarmos unidos. Aqui a gente tem também, no momento do culto, estamos unidos, estamos reunidos, não apenas nós, fisicamente reunidos, mas online também, de uma forma interessante. A gente talvez não saiba o que tem do outro lado, mas o pessoal está nos ouvindo. Estamos reunidos. E esse é o tema dessa manhã. O prazer que a gente tem nessa comunhão, nessa reunião, estarmos juntos e vermos coisas acontecendo, porque estamos juntos. Essa união não é apenas boa, não é apenas agradável, que a gente passa tempo, a gente gosta de estarmos juntos, a gente também percebe que ela é também preciosa, ela é consagrada, e ela também é abençoada, e ela é eterna. A gente vai ver isso no Salmo 133. Da mesma forma que o Salmo 123, que a gente falou na semana passada, o Salmo 133 também é um salmo de peregrinação, ou seja, um dos salmos que eram lidos, cantados pelo povo judeu quando eles estavam indo até Jerusalém nas festas comemorativas. Eles estavam indo de todo o país de Israel, ou em outras épocas, até de outros lugares mais distantes, eles iam até Jerusalém e eles se lembravam dessas palavras, desses hinos, cantados ao longo de muitos anos, décadas e séculos, para se relembrar do valor que eles tinham diante do Senhor. Só uma correção que eu tenho, na semana passada eu falei que era do 120 até o 133, se alguém decorou isso, ignora, era até o 120 até o 134, não até o 136. Mas enfim, o Salmo 133 ele é um salmo que incentiva o povo nessa caminhada. Ele incentiva as pessoas vindo de todas as partes até Jerusalém e convida a louvar o Senhor sobre esse valor da união, louvar o Senhor pelas dádivas que Ele concede através da comunhão. Vamos ler então o Salmo 133, na versão NVI. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como óleo derramado, precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Imagina lá a primeira vez que alguém vai fazer a sua peregrinação para Jerusalém. A pessoa chegou numa idade lá que, né, agora consegue sair de casa, consegue andar e vai. Imagina que a pessoa está sozinha. Saiu de casa e quando você sai, cada um sai da sua casa, né? Então você sai, inicia a jornada sozinho. Mas se todo mundo sai da sua casa e vai para o mesmo lugar, alguma hora todo mundo vai começar a funilar e vai encontrar mais gente, né? Eu saí sozinho, encontrei mais uma pessoa no meio do caminho, encontrei mais. Mas imagina que essa pessoa saiu sozinha e não encontrou outra pessoa e continuou caminhando. E daí não encontrou mais ninguém. E caminhou e deu tempo, né? Imagina, a viagem deveria durar 3 dias, passou 3 dias e não encontrou ninguém. A pessoa vai pensar, será que eu estou no caminho certo? Porque se não tem mais ninguém aqui, eu estou sozinho e eu deveria estar num lugar cheio de gente. Talvez a minha caminhada não estava muito bem orientada. A gente, quando está sozinho, a gente fica desnorteado, a gente fica um pouco perdido. Isso muitas vezes nos desmotiva. Nos meus primeiros dias de faculdade, eu tive essa jornada de sair de casa e tentar chegar em algum lugar. Eu imaginava, né? Eu saí de casa sozinho e eu vou encontrar um monte de gente lá na faculdade. Eu sou um pouco ruim de direção e eu até me acostumar com o trajeto demorou bastante. Então, todos os dias eu saí de casa, tinha que pegar trem, tinha que fazer baldeação e daí depois eu tinha que andar um pouco a pé para achar um ônibus fretado da faculdade e chegar até a faculdade. Depois, se locomover lá dentro também era uma outra aventura, né? Mas toda vez que eu via o ônibus cheio de gente, eu falava assim, não, estou no caminho certo, né? É o ônibus que vai para a faculdade, ele é fretado, não, né? Tá tudo certo. Só que uma vez eu cheguei no ônibus, no horário cheio, que todo mundo está indo para aula, ele estava vazio. Daí eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu estava certo, tem alguma coisa errada. Eu fui para o campus errado. E daí quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, porque naquele campus não tinha aula naquele dia. Naquele momento, né? Naquele período. E daí eu fiquei solto. Porque o ônibus, o ponto de saída não era o ponto de entrada, eu não sabia o que fazer. Dava tempo de eu voltar e pegar a minha aula, mas eu fiquei tão desmotivado porque não tinha ninguém, porque eu estava perdido, porque eu tinha saído do caminho que eu tinha planejado, que a minha vontade foi de voltar para casa. Mas eu consegui juntar força e ir para a aula. Cheguei atrasado, mas deu certo. Mas a gente fica desmotivado muitas vezes, quando a gente se vê sozinho, quando a gente vê errar um caminho, fazer alguma coisa e tá sozinho nessa. E pensa, nossa, será que todo mundo acertou e eu errei sozinho? Às vezes todo mundo erra junto e ninguém percebe, né? Mas a gente desmotiva quando a gente se vê sozinho, quando a gente se vê na solidão. Da solidão onde parte nossos lamentos, de onde a gente enfrenta lutas, de onde a gente se imagina não tendo ajuda, de viver, às vezes, vitórias, mas não ter com quem compartilhar, de chegar no fim do dia, escutar o eco do silêncio dizendo boa noite, só que não é nada. A solidão, ela nos esvazia, ela nos tira as forças. Mas Deus não chamou a gente para viver numa solidão esvaziante. Davi, ele se alegra nesse salmo, e de tantos outros salmos de lamento e de angústia, esse salmo, ele só tem motivos de louvor a Deus. Olha só como ele começa. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa palavra agradável na Bíblia, ela tem uma tonalidade bem interessante. Ela não tem só um som de agradável, ela tem um som de pacífica. Lá no Salmo 16 está escrito o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Davi, aqui em outro momento, ele está descrevendo como é caminhar com Deus. E é um som alegre, mas é um som tranquilo, é um som pacífico, é um som calmo. É uma alegria de ver que a gente está unido com os outros. Esse prazer de estarmos juntos é um prazer que dá tranquilidade, de perceber que a gente está no caminho certo. O caminho certo para a Igreja de Cristo é estarmos juntos. Não faz sentido um crente ser crente de Deus e andar sozinho. Não faz sentido você estar na sua caminhada, achar que você fez tudo certo e você olha para o lado e não tem ninguém. Se tem gente junto, você pode ficar tranquilo, porque muito provavelmente, se todo mundo está com o coração alinhado a Deus, a gente está no caminho certo. É muito bom a gente ter com quem estarmos unidos. É muito bom a gente estar aqui no culto, unidos em união ao nosso Senhor. É muito bom a gente viver em comunidade. É muito bom a gente ter um Deus que é Emanuel. Ele é Deus conosco. É bom e agradável viver em comunhão, porque isso nos dá motivação. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mais 2 eu vou comentar agora. A segunda é sobre essa preciosidade. A gente pensa, imagina uma pessoa motivada, mas uma pessoa muito motivada que não tem cuidado nenhum, o que vai acontecer? As pessoas, muitas vezes, hoje em dia, têm esse discurso da individualidade, do foco
né, em si mesmo, você tem que se cuidar, porque né, senão você não faz as coisas, do que ficar pensando no todo. Pensa em você, faz as coisas por si mesmo, não fica pensando nas outras gerações, né, gasta um pouco consigo mesmo. E esse conceito é muito valorizado hoje em dia, mas se a gente for levar ao extremo essa individualidade, esse cheio de motivação, sem ter onde direcionar, ele também vai ruir. Os pilares da individualidade não se sustentam. Se a gente for pensar na economia, a economia, se não tiver outras pessoas para reconhecer que alguma nota, alguma coisa tem valor, os recursos não fazem sentido nenhum. Os valores e as éticas que a gente pode demonstrar e ter e falar, não, isso daqui é certo porque eu vou agir assim. Eu tenho um conjunto de valores que é o conjunto que determina a minha vida e por isso eu acho que o meu caminho está bom. Mas se não tiver outras pessoas que confirmem, concordem que isso é moral, como eu vou saber se isso é bom ou não? A minha opinião, ela faz sentido mesmo se não tiver eco de outros ouvintes e pessoas que possam concordar ou até discordar de mim. Não existe corpo de Cristo se só tiver um membro. Não faz sentido a gente ter muita motivação se ela não estiver direcionada pelo eco de outras pessoas. A motivação sem validação, ela é só rebelião. E a gente vê isso no deserto, lá quando alguns líderes entre os levitas se queixaram contra Moisés e Arão. Moisés e Arão, eles estavam guiando o povo, depois de eles terem saído do Egito, onde eles tinham sido escravos. E lá no meio tinha uma tribo, a tribo dos levitas, a tribo que era consagrada a Deus para fazer as coisas só do Senhor. Era a tribo de onde Arão e Moisés estavam também. E os outros líderes da tribo falaram, bom, Moisés e Arão são líderes, eles são líderes porque servem a Deus, mas nós servimos a Deus. Eles são líderes porque eles fazem o trabalho do templo, porque eles fazem o trabalho sacerdotal e a gente também. Então por que só eles mandam e a gente não? Eles tinham muita motivação. E eles não estavam sozinhos, eles tinham outras pessoas, mas eles não tinham um eco que direcionava para a vontade de Deus. Então, com essa motivação, eles chegaram e foram confrontar Moisés e Arão, pelo que Deus respondeu contrariamente a eles. Deus simplesmente, unicamente, ele validou Arão. E a diferença entre Arão e eles era única. Não porque Arão era mais especial, não porque Arão era mais bem preparado, mas é porque Deus o tinha consagrado. Lá em Levítico 8 está escrito o seguinte: derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. A unção, ela servia, a unção que é derramar o óleo, que é ter aquela cerimônia de capacitar alguém para alguma tarefa, no caso do sacerdote, para se tornar um sacerdote, precisava ser ungido. Arão tinha sido ungido e os outros não. Mas a unção não era simplesmente um ritual, não era simplesmente derramar óleo, no lugar onde tinha deserto, mal eles conseguiam se limpar. Era consagração. Consagração significa algo disposto, entregue, específico, especial para Deus. Significa algo purificado, separado, preparado para Deus. Significa algo completo, algo sagrado, algo que é validado por Deus. Sabe o que também é como consagração? É a união. Lá no Salmo 133 está escrito, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Eu sempre fico pensando se o pessoal tinha essa disposição de fazer esses rituais assim, porque, nossa, lavar roupa deve ser muito trabalhoso no deserto, e ele deixava derramar o óleo até chegar na roupa. E a barba deles era comprida, eles não faziam a barba judeu, né? Especialmente os sacerdotes. Então ele deixava passar pela cabeça, deixava passar pela barba e tingia até a roupa, porque significa que a unção de Deus o derramava por completo, o transformava não apenas o que era ele, mas ele era coberto pela unção do Senhor. Essa unção que era preciosa, feita de uma junção de várias especiarias, várias misturas específicas de coisas raras no povo, estava escrito, é obra de perfumista. Era um óleo precioso, e ele era derramado em abundância na hora da unção, porque significa, por mais precioso que seja esse óleo, precioso ainda mais é a consagração ao Senhor. Existem bons conselhos que a gente ouve por aí, recomendando que a gente não pode se deixar dominar por opiniões alheias, tendências, mas se a gente tentar só evitar essas coisas andando sozinho, né, eu falar, nossa, eu não quero ser dominado por opiniões alheias, eu vou tampar minha orelha para qualquer coisa. Eu não quero ser levado por tendências, então eu vou andar completamente sozinho, a gente também vai tropeçar. Andar só não é só não ter companhia nenhuma. Os rebeldes, eles tinham companhia, mas eles estavam sozinhos da voz do Senhor. Eles estavam sem essa validação dessa união. Não é só sobre o que eu tenho, não é só sobre o que eu faço, não é só sobre o que eu acho, não é só sobre mim, é sobre o que Deus consagra. A motivação não faz sentido nenhum se a gente tem o coração cheio de vontade,
se a gente não tiver consagração ao nosso Deus. Se nós não vivemos uma vida pura, uma vida santificada, uma vida que é completamente disposta ao Senhor. Se eu fizer alguma coisa cheia de motivação para mim mesmo, ela vai ser egoísta. Se eu estiver fazendo uma coisa cheia de motivação só para o Theo, eu vou ser teoísta. Eu não vou agradar a Deus. Se eu fizer uma coisa para Deus, isso é consagrado. Por mais que eu faça uma coisa pelo bem do meu irmão, se eu fizer para Deus, isso é consagração. Se eu der um sorriso no dia que começou, se eu ofertar algum recurso que eu senti no meu coração, se eu falar uma palavra e ministrar, se eu compartilhar do Evangelho, nada disso faria sentido se a gente não fizer para Deus, se a gente não fizer com consagração. E a consagração não é depois, ela tem que ser antes. Ela tem que ser a nossa preparação contínua, todo o nosso ser banhado pela disposição a Deus. É precioso e consagrado viver em união, porque só isso nos valida para poder agir. Mas a união também tem um outro aspecto, ela é abençoada e ela é eterna. Imagina uma pessoa cheia de motivação, cheia de direcionamento, cheia de validação, só que ela fica parada, não faz nada. Enquanto eu crescia, eu notava que eu tinha uns dons meio esquisitos, não eram muito comuns, as coisas que eu tinha talento em fazer, a sociedade achava esquisita, né? Eu falava assim, nossa, eu gosto muito de analisar as expressões faciais dos outros. E as pessoas falavam assim, por que você fica olhando a sobrancelha das pessoas mexerem e não consegue conversar? Porque eu travava, né? Eu ficava, nossa, a sobrancelha está mexendo. E eu não respondia. Eu ficava, tipo, né, sem expressões faciais. Hoje eu treinei, se vocês me virem sorrindo, rindo, mexendo o braço quando eu converso, é tudo um gesto, porque o meu corpo naturalmente ia ficar parado. É assim que eu nasci. Mas eu achava esquisito essas coisas que eu tinha. Não só isso, outros dons, né? Qualquer dom chamativo, eu achava que as pessoas talvez não iam aceitar. E eu decidi guardar isso para mim. Eu falava assim, nossa, se eu penso demais, eu vou pensar um pouco menos, ou eu não vou abrir a boca. Se eu noto alguma coisa, eu não vou fazer nada. Se eu consigo fazer algo bem, talvez é melhor eu fazer um pouquinho a menos para não chamar atenção, eu também era tímido. E com todas essas coisas que eu guardava para mim mesmo, eu não fazia o melhor que eu podia, eu achava que ia assustar as outras pessoas, eu sentia às vezes uma direção de Deus, mas eu não falava, porque se eu tivesse errado, e se o que eu sentir de Deus não acontecer, eles vão falar que eu não, né? Às vezes a gente tem dessas coisas. Às vezes a gente sente vontade, a gente sente direção do Senhor e não sabe se é do Senhor, mas do que a gente tentar comprovar com a comunidade, a gente escolhe ficar quieto. Não adianta de nada a gente ter motivação e a gente ter consagração, estamos conectados, estamos recebendo coisas do Espírito se a gente ficar com a boca fechada. Da mesma forma como eu, adolescente, e passei por muitos anos simplesmente escondendo essas coisas, a gente precisa tomar atitude. Para mim, o ponto de virada foi o seguinte: quando a consagração cresceu demais no meu coração, a angústia de não fazer nada não aguentou. Foi um dia horrível que eu passei. Eu estava num ônibus, não era o ônibus da faculdade, era um outro ônibus, e eu vi uma pessoa parecia estar sofrendo bastante. Eu senti que ela estava atribulada e eu senti que eu tinha que orar por ela. E veio até algumas palavras do Senhor. Eu falei, nossa, isso não acontece comigo. Eu nunca passei por isso antes, mas parece tão certo, tão real, que eu acho que eu preciso orar por essa pessoa. Mas eu tinha vergonha. E eu esperei um pouco. Eu pensei, dá tempo, né? Eu vou esperar a pessoa estar chorando assim, né? Dá um tempinho ela acalmar. Aí a pessoa acalmou. Eu falei, não, vou dar um tempinho até eu acalmar. E daí chegou no meu ponto. Eu falei, nossa, mas se eu ficar aqui, eu orar pela pessoa, eu vou passar do meu... Eu saí. E daí quando eu saí, eu fiquei muito mal. Eu fiquei amargurado, eu não aguentei porque eu não podia voltar atrás. E eu não pude voltar atrás dessa pessoa até hoje. Eu sei que Deus estava lá. Imagino, espero que Deus tenha mandado outra pessoa fazer a obra, mas orar por a pessoa, ou até Deus talvez consolar o coração que precisava. Mas eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não fiz. Eu tinha bastante motivação no meu coração. Eu queria fazer alguma coisa. Eu tive a direção do Senhor, mas eu fiquei quieto. Quantas vezes nas nossas vidas a gente está tentando caminhar, a gente está tentando buscar na palavra, a gente ora nas nossas manhãs, a gente caminha nos nossos dias, a gente vai para o nosso trabalho e a gente encontra momentos que a gente pode ser bênção na vida dos outros e a gente não faz nada. Abraão ele foi chamado dessa forma. Deus falou assim para ele lá em Gênesis 12, você será uma bênção e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A motivação e a consagração Abraão também já tinha, mas Deus chamou ele para ser bênção. Não só para ele a bênção, mas para a nação que ia vir a partir dele. E não só para a nação que ia vir a partir dele, mas para todos os povos. Esse foi o chamado que Abraão recebeu. Você será uma bênção.
Sabe o que mais tem a bênção de Deus? A união. Lá no Salmo 133 ele continua dizendo o seguinte: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Monte Hermon, talvez não muitos conheçam, eu também não conhecia, tive que pesquisar. Ele é fora do território de Israel. Ele fica mais ou menos a noroeste, assim. Israel está aqui e o Monte Hermon fica mais ou menos por aqui. E Israel, ele é no deserto. O Rio Jordão é uma parte de vale, mas a parte onde Jerusalém está, né, o pessoal subia para Jerusalém fazer a peregrinação, era um pouco mais alta. E o Monte Sião, onde eles estavam, era um ponto alto. Mas o Monte Hermon era 1.000 quilômetros, né? É 1 quilômetro, 1.000 metros de altitude, mais alto do que o Sião. Tão alto que forma neve naquele monte, no meio do deserto. Forma neve que condensa, que derrama umidade. E essa umidade do cume do monte, ela vai descendo até o rio. E esse rio, de um monte, ele chega, de um monte, né, da neve, chega até o outro monte. Estranho isso, né? Um monte que não tem conexão nenhuma, era em outro território, pode abençoar o monte deles. Eles viam nascer vida, eles viam subsistência, poder fazer todas as coisas que eles podiam porque eles tinham um rio, porque vinha de algum outro lugar. Vai de um monte até um outro, trazendo água que traz vida no meio do deserto. É quando estamos juntos que a gente recebe as dádivas do Senhor. É só quando a gente está junto que a gente entende o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, porque o Senhor age através da vida dos nossos irmãos também. Assim como o povo era sustentado pelo maná que vinha do céu, a bênção vem primeiro de Deus. A palavra está escrito lá em Isaías que ela desce como chuva e ela retorna só depois de frutificar e passar pela toda a nação. A igreja também recebeu do Espírito Santo, não uma pessoa. A igreja recebeu do Espírito Santo e por isso a igreja se multiplica até hoje. A bênção primeiro vem do Senhor, mas ela depois passa por toda a comunidade, não apenas por uma pessoa. Ela precisa passar de um monte até outro monte, de uma pessoa até outra pessoa. A gente nasceu para abençoar uns aos outros, para ser edificante nas nossas vidas. Isso quer dizer que as bênçãos não devem ficar paradas. Elas não podem ficar paradas num monte só. Isso também não é a natureza do que Deus coloca. Elas devem fluir para dar vida. A união não apenas nos motiva quando falta força. A união não apenas nos valida quando a gente precisa ser dispostos corretamente. Ela é uma marca de Deus que é para nos enviar para abençoar a vida dos outros. Se já aconteceu com algum de vocês de passar por algum momento de receber alguma palavra de Deus, então exercita compartilhar. Se você tem dom, se você tem tempo disponível, se você tem disposição no seu coração, força, usa, serve ao Senhor. Se você tem apenas sua boca, então pega a palavra, conta seu testemunho, fala das maravilhas que Deus dá, porque certamente todos os dias tem mais para contar. A gente nasceu para ser bênção não apenas entre o povo de Deus, mas também para fora. Não apenas para abençoar a nossa nação, mas para abençoar todas as nações, porque Deus quer chamar pessoas de todos os lugares para o servir. A gente nasceu para ser bênção, a gente precisa encher nossos corações de motivação, a gente precisa nos encher de consagração ao Senhor e a gente precisa abençoar. Mas a gente só faz essas coisas se a gente estiver em união com a igreja. É abençoado em eterno viver em união, porque isso nos motiva para poder edificar. A bênção de Deus deve ir de um monte até outro monte. Se tem alguém que tem sentido essa falta de motivação, se tem tido impurezas no seu exagero de fazer alguma coisa, de ter uma auto-verdade, de ter um próprio discurso, de ter um próprio caminho, o meu jeito de fazer vai ser melhor. Se tem alguém que tem guardado bênçãos, se tem alguém que tem vergonha, se tem medo de agir, se acha que não pode porque não é possibilitado e não é permitido para fazer alguma coisa, então tenta lembrar de vivermos juntos, porque nossos irmãos podem nos ajudar nisso. Nossos irmãos podem nos ajudar não apenas nos lembrando, mas nos fortalecendo. E juntos a gente pode fazer muito mais. Juntos a gente vive a bênção de Deus nas nossas vidas e dádivas e a gente também pode compartilhar. Ultimamente eu tenho sido incomodado bastante porque eu tinha uma crença eu tinha um tema de vida muito forte que era: eu não gosto de mídias sociais. Então, quando todo mundo começou a usar Instagram, eu falava assim: eu não quero, porque está na moda. E eu passei anos sem usar Instagram. Eu entrei no Instagram no final de 2019. Para muitos que estão ouvindo, isso é bem tarde. E eu só comecei a usar Instagram porque criaram para mim e depois ficaram me ensinando com muita paciência a usar, porque eu tenho dificuldade até hoje de usar Instagram, gente.
Mal TikTok, eu não faço ideia do que seja. Mas eu comecei a usar. E eu pensei, bom, eu só vou ter o aplicativo para fazer nada. E por muitos anos eu fiquei assim, né? Por muitos, né? 3 anos. Alguns anos eu fiquei assim, até que esse ano começou a ser incomodado. Porque eu via outras pessoas fazendo uso diferente. Eu achava que você publicava fotos, eu achava que você via da vida dos outros, mas eu vi gente que era edificante. Eu vi gente que compartilhava da palavra, que não tentava ser popular simplesmente para ser uma pessoa influente, mas para demonstrar que o evangelho de Deus era influente. Isso me tocou de uma maneira que daí veio aquele negócio de novo do ônibus, né? Deus estava falando assim, então, você pode também usar essa ferramenta que você achou que não serve para nada, para abençoar a vida dos outros. Não apenas no Instagram, isso é uma ilustração, mas como alguém que pode falar, como alguém que pode influenciar. Talvez o meu círculo seja pequeno, alguns amigos, algumas pessoas, a nossa comunidade, mas eu não posso ficar parado, eu não posso deixar de usar dons, eu não posso pensar em tentar me reduzir. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é para crescer. Se para mim isso acontece, eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês também tem algum momento que vocês podem notar, que vocês podem ser mais bênção na vida dos outros. Então eu gostaria de fazer um convite nessa manhã, de cada um avaliar seus corações, de ver na sua individualidade o que você pode fazer, mas depois a gente praticar juntos em comunidade. Talvez compartilhar com alguém, talvez tentar fazer algum projeto em união. Se te falta um dom, certamente o irmão tem. Nenhuma pessoa tem todos os dons, mas todas as igrejas, a igreja de Cristo tem todos os dons, todas as comunidades têm dons que elas precisam ter para poder seguir em frente. Vamos praticar. Vamos primeiro ser sondados pelo Senhor, tentar juntar motivação, consagrar nossas vidas, mas depois juntos vamos também abençoar. Então nesse momento, vamos entrar em oração, cada um no seu individual, pedindo ao Senhor que Ele possa apontar momentos da sua vida, talvez que já passaram, esperando também coisas que virão, para você poder ser bênção na vida dos seus irmãos, também na vida daqueles que precisam escutar a palavra do Senhor. Que Ele possa apontar, encher os nossos corações de uma vontade, não porque a gente quer fazer por nós mesmos, mas por uma vontade de agradar ao nosso Deus, de consagração para entregar com pureza em nossos corações ao Senhor. Para abençoar e saber que isso é eterno, isso é algo que é contínuo, isso é algo que não acaba. Senhor, nós sabemos que é muito bom, é muito agradável quando nós podemos caminhar juntos, mas que o Senhor possa nos ensinar que essa preciosidade deve ser consagração ao Senhor, somente ao Senhor, para que isso valide nossos caminhos, para que isso nos bem direcione, para que a gente possa apresentar ofertas santas, puras, agradáveis a Ti, somente a Ti. E junto disso a gente possa também não apenas ficarmos parados, mas sermos libertos do nosso medo, sermos libertos das nossas falsas concepções de que a gente tem que agir apenas de algumas formas, mas que o Senhor possa nos direcionar com a Tua sabedoria para que a gente possa ser bênção como o Senhor fez essa igreja para ser, essa igreja que nasceu para ser corpo e não um indivíduo. Que o Senhor possa nos conduzir, que em cada coração o Senhor possa falar, mas depois nós possamos juntos como igreja, como Holiness Suzano, nós possamos encontrar a Tua direção, nós possamos caminhar juntos e ser bênção na nossa comunidade, nos nossos arredores, para aqueles que precisam escutar da Tua palavra. Que o Senhor possa dar inspiração, que o Senhor possa dar novas ideias, que a gente possa demonstrar que o Teu Evangelho não é pequeno, não é falho, mas que o Senhor é bênção constante, bênção que não acaba, bênção que transforma vidas. Por favor, ser conosco nessa caminhada, ser conosco nessa jornada, nos enche de coragem, nos enche de ousadia, para que a gente possa viver sendo bênçãos como o Senhor nos fez para ser. Nós oramos com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.